Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Sabia Não? É um prazer tê-los aqui conosco de novo. Nós vamos falar sobre mais um aspecto da construção civil, um aspecto interessante que gera dúvida em muitas pessoas, tá bom? Desde já a gente pede você que deixe o seu like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho para você receber notificação quando o vídeo chegar, tá bom? Vamos pro vídeo agora, puxa a vinheta, Vinícius. Pessoal, então vamos para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando vai construir, reformar, ou mesmo seu cliente, você que está começando a construção há pouco tempo, talvez tenha dúvida e você não sabe como explicar. A questão que a gente vai tentar elucidar um pouquinho hoje é a questão do revestimento de parede. Qual é melhor? A massa convencional ou o gesso? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. No caso do gesso, que é algo que está se popularizando nos últimos anos, né, em especial aqui na nossa região, aqui no sul de Minas, é uma coisa que as pessoas têm usado bastante, mas alguns ainda têm alguma ressalva de usar. Algumas pessoas ficam com medo, né, com receio de usar. Qual é que é a vantagem do gesso? Bom, o gesso, é lógico que vai variar de um profissional para o outro, mas normalmente o gesso ele fica mais barato por metro quadrado, normalmente. Vale destacar que vai depender muito do profissional que você contratar, no caso do gesseiro ou do pedreiro que for mexer com a massa, tá legal? Mas normalmente, não é uma regra, normalmente o gesso fica mais barato por metro quadrado. Mas por que ele fica mais barato? Bom, porque ele só tem um elemento. Então nós estamos falando do gesso convencional, né? Você vai aplicar só gesso e água, direto na parede. Tá? Então vai ser uma etapa apenas. Direto na parede ou na laje você vai aplicar o gesso. Então normalmente ele fica mais barato por conta disso. Menos mão de obra e menos material que você usa. Uma outra vantagem do gesso é a rapidez. Então a pessoa quando vai aplicar o gesso por metro quadrado, ela vai conseguir uma dinâmica muito melhor do que conseguiria numa massa convencional. Por conta disso que a gente citou agora há pouco, né? É apenas uma etapa, né? Ela vai usar um produto apenas, só o gesso e água, e vai aplicar diretamente na parede, diretamente na laje, no caso do gesso convencional. Essas são as vantagens. Agora o gesso, ele tem algumas desvantagens. Lembrando que estamos falando do gesso convencional. No caso do gesso convencional, ele não suporta umidade de forma nenhuma, tá? Seja na parede, na laje. Então tem esse inconveniente. Tanto é que o gesso ele é usado só na parte interna dos imóveis. Então se você for querer aplicar gesso na sua casa, para gastar menos, para ter uma dinâmica melhor, você só vai poder aplicar o gesso na parte interna do seu imóvel. Na parte externa não pode, porque ele vai ficar exposto à chuva, a sereno, e o gesso ele não trabalha bem com a umidade não, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da massa convencional. A massa convencional, ela tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem é a dinâmica dela, que é bem mais lenta, porque você vai precisar de 3 processos. Se a gente estiver falando da parede ou mesmo da laje, a gente vai precisar de fazer o chapisco, que é a ponte de aderência para a massa. Aí você vai ter que fazer o emboço, que é semelhante a esse aqui que vocês estão vendo aqui do meu lado direito, tá? Aí depois é que vocês vão fazer o reboco, o acabamento. Esse acabamento ele é feito em massa fina, que é uma massa semelhante, o traço é semelhante ao traço do emboço, ou você pode fazer o acabamento em massa corrida. Massa corrida comum dentro de casa, massa corrida acrílica na parte externa do imóvel. Então são 3 etapas, por isso que a dinâmica não é boa. Acaba demorando um pouco mais. E o preço também, normalmente, não é uma regra, né? Mas normalmente fica mais caro. Porque são 3 etapas, né? O profissional vai ter que chapiscar a parede ou o teto, ele vai ter que fazer o emboço, aí depois é que ele vai fazer o acabamento. São 3 etapas. Ou seja, vai usar muito mais material, né? Você vai precisar de uma areia própria para chapisco, você vai precisar de cimento para o chapisco, você vai precisar de material para o emboço, cimento, areia para o emboço, a cal, se você usa cal, ou aditivos, né? Aditivos impermeabilizantes e assim por diante, tá? Então as desvantagens são essas, é o preço e a velocidade que não é tão rápida, a dinâmica não é tão boa quanto a do gesso, tá?
Agora tem as vantagens, né? Qual que é a vantagem? O reboco convencional, ele é muito mais durável que o gesso. Então ele dura muito mais tempo. Uma outra vantagem é que ele é muito resistente à água ou à umidade. E uma outra vantagem ainda é que você pode fazer uma massa impermeável. Ou seja, você pode fazer um emboço e colocar um aditivo impermeabilizante nele. O que vai ajudar para que a umidade não atravesse a parede, no caso de umidade de rodapé, de umidade de chuva, né, que vem da parede externa, né, e assim por diante. No caso do gesso, que a gente citou há pouco, não tem como você fazer isso. Não dá para você colocar o aditivo no gesso convencional que a gente está falando. Então essas são as vantagens e as desvantagens. Aí vai depender da disponibilidade de tempo que você tem, o cronograma que você tem, né? Se você pode fazer uma obra um pouco mais lenta, ou se você precisa da obra mais rapidamente, aí no caso seria mais conveniente você fazer o gesso. Depende muito do orçamento que você tem também. Se você tem um orçamento mais limitado, mais comprometido, o gesso também é uma opção melhor. Agora, se você tem um orçamento um pouquinho melhor, se você preza pela durabilidade, e se você não tem tanta pressa com sua obra, é melhor você usar a massa convencional, tá bom? Então a gente espera aí que essas dúvidas aí com relação a se coloca gesso, se coloca massa convencional, espero que a gente tenha elucidado um pouquinho, né? Lógico que as pessoas, cada um tem um modo de pensar e as circunstâncias mudam de uma situação para outra, né? Mas em ambos os casos, você tem que se atentar muito aos gastos, né, e ao profissional que você vai contratar, tá? Para não ter dor de cabeça. A gente espera ter ajudado vocês aí. A gente pede mais uma vez que você se inscreva no canal, se você já é inscrito. Dê um like se você gostou aí das dicas. Eu achei que foram dicas interessantes, mas eu sou suspeito a falar. Se você gostou também, dá um like aí pra gente. Tá bom? E até a próxima.